Caralho, com esse quadrante aí, se não passar, maluco, a Argentina consegue com esse quadrante aí ir pra semifinal com alguma tranquilidade. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Colômbia manda Portugal pro outro lado da chave ao ficar em primeiro do seu grupo, e temos o mata-mata formado nesta Copa do Mundo. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre o último dia da fase de grupos da Copa do Mundo e projetar aqui a definição, a formação do mata-mata. Já temos emparceiramento todo definido para essa Copa do Mundo. A definição dos classificados, a última rodada da fase de grupos, os 6 jogos que fecharam a fase de grupos dessa Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo de recordes, uma Copa do Mundo de jogos fantásticos, de muitos gols, e uma Copa do Mundo que a gente teve algumas surpresas aí nessa última rodada. Então, no último dia foram 6 jogos, né? As definições dos grupos que faltavam, grupo J, grupo K e grupo L, tá? A Inglaterra ganhou do Panamá por 2-0, a Croácia ganhou de Gana por 2-1, no grupo de Portugal, Colômbia e Portugal ficaram no 0-0, a República Democrática do Congo começou perdendo para o Uzbequistão, mas virou para 3-1, no finalzinho da noite lá, já na definição do grupo da Argentina, a Argentina, mesmo jogando com time reserva, ganhou da Jordânia por 3-1, e a Argélia e a Áustria ficaram num 3-3 fantástico. Eu não vou nem falar muito desses jogos, né? O jogo da Inglaterra, a Inglaterra mostrou um soninho danado, e só foi ganhar do Panamá já no meio do segundo tempo, né? Com um gol e uma assistência do Bellingham. O Bellingham escorou um escanteio lá da esquerda, chegou antes do zagueiro e fez 1-0, depois criou uma jogada pela esquerda, cruzou, deu assistência para o Kane fazer 2-0. Inglaterra, primeira colocada do grupo. Em boa parte da rodada a Inglaterra estava indo para o outro lado, né? Estava indo para o lado da Espanha, da França, da Alemanha, mas no fim a Inglaterra acabou ficando em primeiro do grupo, veio para o quadrante do Brasil. A Croácia fez 1-0 em Gana, tomou o empate no meio do segundo tempo numa cobrança de falta ensaiada de Gana, e depois o Kovacic deu a assistência e o Pasalic fez o 2-1. Com isso, Croácia ficou em segundo e Gana ficou em terceiro no grupo. Aí passamos para o grupo de Portugal, e que foi muito bom, cara, o jogo Colômbia e Portugal. Me chamou muita atenção como a Colômbia foi melhor que Portugal, né? A gente tinha ali a gente falava e fala do meio-campo, da capacidade do meio-campo de Portugal, né? De Vitinha, João Neves, Rubem Neves, Bruno Fernandes, mas quem mandou no jogo foi o meio-campo da Colômbia, jogando numa rotação própria do James Rodrigues. Portugal teve algumas chances assim no primeiro tempo, mas já desde o primeiro tempo a Colômbia produzindo muito. John Arias saindo da direita para vir trabalhar por dentro, Luiz Dias aparecendo, o Gustavo Puerta jogando demais, ganhando as batalhas por dentro e aparecendo na frente. E na prática, Portugal tem que agradecer o 0-0, porque a Colômbia foi muito superior a Portugal. Se você entra aqui na página desse jogo, no Flash Score, você vê os melhores jogadores do jogo, a estatística dos jogadores aqui. Você vê os 2 melhores jogadores de Portugal foram o goleiro Diogo Costa e o zagueiro Renato Veiga. O melhor em campo foi o James Rodrigues, com a nota 8. Depois o Santiago Arias também jogou muito bem. Mais impressionante que jogou a Colômbia, e como perde gol a Colômbia, né? A Colômbia foi muito melhor que Portugal. A Colômbia simplesmente dominou a seleção portuguesa. Quem foi ver Portugal acabou vendo a Colômbia jogar, mas tendo muita dificuldade, tendo muita incompetência para definir as jogadas, né? Então, Isso aí no mata-mata é problema. Isso aí no mata-mata, porque, tu foi bem superior igual a Colômbia foi, e empata o jogo em 0-0, pode cair nos pênaltis num jogo que, tipo assim, dava pra você ter ganhado até por uma diferença maior do que a diferença mínima, né? Que seria um gol. chamou muita atenção como a Colômbia jogou bem. Um trabalho do Nestor Lorenzo muito bom para criar uma Colômbia que consegue jogar, consegue fazer essa bola rodar. A Colômbia jogou muito bem e merecia ter vencido, mas o empate serviu, né? Porque a Colômbia já estava em primeiro, né? Com 2 vitórias, 6 pontos. Com esse empate foi a 7. Portugal ficou com 5 e jogou Portugal pro outro lado da chave, né? Jogou
jogou Portugal, para o lado que tem Espanha, França, Alemanha, e não teremos o aguardado confronto de quartas de final entre Argentina e Portugal. Se Portugal passasse em primeiro, teríamos um Messi contra Cristiano Ronaldo em Kansas City nas quartas de final. Não teremos mais. Agora, Portugal, porra, impediu a história de ser escrita, né? Foda. Messi e Cristiano até podem se encontrar nessa Copa do Mundo, mas apenas na final, apenas para decidir a Copa do Mundo. Chamou muita atenção a falta de competitividade de Portugal. Na última bola do jogo, já aos 50 do segundo tempo, o árbitro tinha dado 5 minutos de acréscimo. E aí teve uma paralisação para atender o goleiro de Portugal. E aí o árbitro deu um pouco mais de tempo. E aí a bola saiu com os jogadores de Portugal. O árbitro já tinha passado os 5 de acréscimo. O árbitro mandou jogar. E Portugal, em vez de tentar jogar essa bola na área, jogar essa bola pro campo de ataque, não, ficou tocando bola atrás. E aí o árbitro falou, vocês não querem? Tá bom, vou encerrar o jogo. Encerrou o jogo. E o Cristiano Ronaldo ficou revoltado. O Cristiano Ronaldo estava no meio campo pedindo a bola. E ficou revoltado porque os jogadores de Portugal não foram. Então, uma partida muito abaixo de Portugal. Portugal funcionou naquele jogo contra o Uzbequistão, uma partida ruim contra a República Democrática do Congo na estreia, uma partida em que foi dominada, a seleção de Portugal foi dominada pela Colômbia e no fim Portugal em segundo lugar do grupo. A República Democrática do Congo teve um trabalhinho lá com o Uzbequistão, tomando 1-0, um susto, mas depois virou o jogo e se classificou. Mais uma festa fenomenal de uma seleção africana estreante e que consegue, que muita gente achava que ia ser saco de pancada, consegue se classificar. É uma festa absurda da República Democrática do Congo, que se classificou para enfrentar a Inglaterra. E na última rodada, no último grupo, a Argentina jogou com time reserva contra a Jordânia, fez 2-0 sem susto. O goleirão da Jordânia é brincadeira, o que ele tenta adivinhar o canto nas cobranças de falta, né? Então ele tentou adivinhar o canto na cobrança de falta do Lo Celso. O Lo Celso meteu na parede da rede, talvez ele nem pegasse mesmo que fosse pro canto certo, e depois ele tenta adivinhar uma cobrança de falta do Messi cobrada rasteira um pouquinho depois do meio do gol e tomou o gol do Messi. Nesse meio tempo teve um pênalti que o Lautaro Martinez, o cara queria tomar o gol do Messi, pô, ele é histórico, tomei o gol do Messi. É de brincadeira o goleirão, né? Fez o gol, um pênalti que o zagueiro da Jordânia chutou a cabeça do Senise lá quando numa disputa dentro da área, o Lautaro bateu no canto direito do goleiro e fez seu primeiro gol em Copas, né? Saiu finalmente o gol do Lautaro em Copas do Mundo. E o outro jogo da rodada, o Argélia 3, Áustria 3, todo mundo imaginava que seria aquele jogo de compadre. Em muitos momentos a gente ficou sem essa impressão, porque a Áustria saiu na frente, a Argélia foi lá e empatou na última bola do primeiro tempo num gol meio pitoresco, né? A bola bateu na bandeirinha, sobrou pro cara, o cara ganhou a dividida e fez. Aí depois a Áustria fez 2-1 no começo do segundo tempo com o Sabitzer, a Argélia foi lá, empatou de novo e na reta final do jogo já estava parecendo que os dois estavam muito satisfeitos com o empate, tocando bola ali, até que numa metida de bola, o Mahrez saiu na cara do gol nos acréscimos, já aos 48 do segundo tempo, chutou cruzado e fez o gol. Esse gol saiu aos 48 do segundo tempo. E aí depois, no primeiro momento, a Inglaterra, a Argélia comemorou e depois os jogadores ficaram parecendo meio, não sei se meio assustado com o que eles próprios fizeram. E aí não sei se muita gente entendeu como um jogo épico, porque na saída de bola a Áustria foi pra cima, acabou empatando o jogo meio que na empurrança lá numa jogada que jogaram a bola pra área de qualquer jeito e sobrou esse nome aqui é difícil, o Kaladzic fazer o gol de empate, o 3-3. Muita gente entendeu como sendo meio que uma marmelada bem encenada. Enfim, na reta final a gente teve um jogaço, um jogo que vai ficar para a história das Copas, mas que tem uma percepção mista. Tem gente que acha que foi de fato um jogo maluco e tem gente que acha que foi um jogo meio que as duas seleções, ainda que não tivessem combinado, já tinham meio que aceitado o empate. Aí a Argélia faz aquele 3-3 de uma maneira bizarra e de uma maneira inesperada e a Áustria ainda tem tempo de buscar. Muita gente dizendo que o árbitro deu acréscimos até a Áustria empatar, não é verdade, tá? O árbitro deu 4 minutos de acréscimo, a Argélia fez o gol no último minuto de acréscimo, o árbitro tem que repor. E o gol saiu com 95-13. Então, assim, o jogo deveria, pelos acréscimos, ter acabado com 95, o gol saiu 95-13. Não dá pra dizer que o árbitro
jogou até empatar. O objetivo com esse empate, o Irã acabou sendo eliminado, né? Porque se houvesse um vencedor em Argélia e Áustria, o Irã estaria classificado como um dos terceiros. Como houve empate, A teoria da conspiração na minha cabeça. Quiseram botar o Irã pra fora. Caralho, marmelada. o Irã acabou ficando fora. Deve ter gente que tá tranquila e mais aliviada com a eliminação do Irã. O Irã, que era um problema. Aí, ó. Não é só na minha cabeça, não, que tá passando essa porra, não. É na do Vitor Sérgio também. Para os Estados Unidos na Copa, né? Tinha uma questão aí toda relacionada à questão geopolítica. O Irã vai para casa, mas fez um grande papel. A seleção do Irã veio para cá, não perdeu, preparação complicada, logística complicada, mas o Irã não foi dessa vez que o Irã avançou para o mata-mata da Copa. Falando em mata-mata, tô deixando aqui esse mata-mata, esses cruzamentos, e aí a gente tem o seguinte cenário, né? Mano. Cara, o caminho da Argentina é sacanagem, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O caminho da Argentina é sacanagem. Pô. O caminho da Argentina. Meu irmão, que porra é essa, velho? Os caras podem ir pras quartas de final, tá ligado? Sem enfrentar ninguém. E, tipo, nas quartas de final, os mais fortes aqui que eles têm pra enfrentar é a Colômbia e a Suíça. Tá ligado? Ou seja, os caras podem ir pra semifinal pegando só time fraco. Por exemplo, se a Colômbia cai ou a Suíça cai, os caras podem pegar a Argélia, os caras podem pegar... Quem é esse time aqui? Acho que é não sei que porra. Sei que é africano, com essa bandeira aqui é bem típica de país africano. Mas, mano, olha isso, cara. Vamos dizer que a Colômbia e a Suíça são os mais fortes aqui. Ou seja, nas quartas os caras podem pegar a Colômbia e a Suíça, irmão. Que porra é essa? Assim, a Argentina, o chaveamento aqui pra Argentina ficou sacanagem de fácil, né? Não que pro Brasil tenha ficado particularmente difícil também. Você tem o Japão, que é um confrontozinho complicado, né? Aí você tem a Noruega, que daqui é mais Noruega e Costa do Marfim nas oitavas. E aí aqui você tem México, Equador, Inglaterra e Cabo Verde não, Congo. Então aqui você tem basicamente uma Inglaterra e Brasil nas quartas. A Argentina, o mais forte que ela pode pegar nas quartas é a Colômbia, tá ligado? Que é um adversário conhecido. Né? Ou a Suíça, que é um adversário, obviamente, ambos, tanto a Colômbia quanto a Suíça, mais fracos do que a Inglaterra. Ou seja, a Argentina pode ir para semifinal, talvez contra o Brasil, esperamos, sem ser testada, tá ligado? Na Copa. Porra, mano, que porra é essa, velho? Além dos caras ter o Messi, os caras ainda tem o cu virado pra lua, pô. Na parte de cima da chave, a gente tem, no primeiro quadrante, a gente tem Alemanha e Paraguai. O vencedor desse jogo enfrenta França e Suécia. Na parte de baixo, África do Sul e Canadá, que abrem a fase de grupos neste domingo. Único jogo do domingo, enfrentando o vencedor de Holanda e Marrocos. Esse Holanda e Marrocos tem tudo para ser um jogaço. Aí, ainda desse lado da chave, na parte de baixo, Portugal e Croácia. Vai ser um jogo bem interessante. Quem passar daí enfrenta a Espanha e o vencedor de Espanha ou Áustria. Portugal foi pro outro lado da chave. Portugal e agora vai ter que enfrentar a Espanha, considerando que a Espanha elimine a Áustria logo nas oitavas de final. Na parte de baixo tem Estados Unidos e Bósnia, Bélgica e Senegal. Tem aí um cenário interessante para que a seleção americana possa estar numa quarta de final, tá? Acho que a seleção americana é bem favorita contra a Bósnia. Bélgica e Senegal, pelo que jogaram nesta Copa, eu acho que Senegal passa. Eu acho que Senegal é favorito. E aí a gente poderia ter um Estados Unidos e Senegal nas oitavas, que é chumbo trocado. Pode dar os Estados Unidos tem condição de se dar bem aí contra Senegal. No outro lado, na parte de cima da chave, Brasil e Japão, enfrentando o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. Podemos ter o Brasil contra Haaland nas oitavas de final. Na parte de baixo, México e Equador. Esse México e Equador é um jogo equilibradíssimo, tá? O México não fez grandes jogos, apesar de ter ganho as 3 partidas, e o Equador entra com um ar renascido aí, enfrentando
vencedor de México e Equador enfrentando Inglaterra ou República Democrática do Congo. A Inglaterra fez um grande jogo contra a Croácia e depois piorou bem, né? Jogou mal contra a Gana, contra o Panamá mostrou uma partida bem sonolenta. Vamos ver que tipo da Inglaterra tá aí. Projetamos de novo um Brasil e Inglaterra nas quartas de final, tal qual foi em 2002. E na parte de baixo, olha esse quadrante da Argentina. A Argentina joga contra Cabo Verde no primeiro mata-mata, depois joga passando por Cabo Verde, e acho que a Argentina é muito favorita, né? Por mais que a história de Cabo Verde seja uma história de conto de fadas, acho que a Argentina é muito favorita. É a hora da carruagem virar abóbora, né? É a hora da carruagem virar abóbora. Obviamente a Argentina deve passar, né? Se não passar também... Caralho, com esse quadrante aí, se não passar... Maluco, a Argentina consegue com esse quadrante aí ir pra semifinal com alguma tranquilidade. Alguma tranquilidade. Assim, então... Esquece. Vai dar Argentina, pô. Maluco. E daí enfrenta o vencedor de Austrália e Egito. E na parte de baixo, Suíça e Argélia enfrentando o vencedor de Colômbia e Gana. Ah, então, pô, a Argentina pode ter Colômbia nas quartas de final? Pode. Numa situação normal, acho que a Colômbia pode dar trabalho para a Argentina, mas tem que ver se a Colômbia chega lá, porque sabe que a Colômbia é um time completamente imprevisível. Para o time da Colômbia chegar lá e ser eliminado para a Gana é totalmente possível. Não dá para você esperar regularidade e consistência de Gana. E a outra, Suíça e Colômbia, acho que é jogo igual, jogo chumbo trocado. E outra, tem que ver qual a postura que a Colômbia entra se for enfrentar a Argentina, né? Por exemplo, na Copa América lá na final, a Colômbia fazia uma Copa América muito melhor que a Argentina, chegou na final, não conseguiu jogar. E a Argentina, mesmo sem jogar grande coisa, foi campeã, ganhando lá da Colômbia na prorrogação, se eu não me engano, né? Então, esse é o emparceramento aí, esse é o lado da... Bom, então é isso. O chave da Argentina completamente ridículo. Já deixa o like, se inscreva no canal e saudações.